Olá, galera. Bom dia a todos. Que a paz de Cristo que excede todo entendimento humano esteja com cada um de vocês e sua família. Desculpa. Galera, veja bem, outro dia eu vi um vídeo na internet de um irmão da... Aliás, não vou falar o nome da igreja não, para não ser antiético. Uma determinada igreja. Inclusive, ele é doutor em arqueologia. E eu vi ele comentando algo que me chamou muita atenção. Ele disse que Jesus Cristo é mentiroso. Jesus mentiu e que Jesus deu um tiro no pé quando Jesus fez essa declaração aqui. Ó. Nós vamos acompanhar, por favor, pega a sua Bíblia e acompanha, por favor, o texto que ele leu e que falou que Jesus mentiu. Que Jesus é mentiroso, segundo ele. Então, nós vamos ver aqui o texto que ele leu. Está lá em Mateus 24, Mateus 24, versículo 34, vou pegar minha caneta aqui. Presta atenção, que ele leu e falou que Jesus mentiu e Jesus deu um tiro no pé. Vamos ver, vamos lá então. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Veja bem, foi Jesus mentiu aqui, que Jesus não voltou, não fez, não aconteceu nada até hoje. Nós vamos ver na revelação bíblica. Primeiro, meus filhos, nós temos que aprender uma coisa, nós temos que saber nos colocar verbalmente e gramaticamente dentro da Bíblia. Tempo, qual tempo que foi, qual tempo que vai ser, tudo isso nós temos que aprender isso aí. Outra coisa também, nós temos que aprender aqui duas coisas na Bíblia. A Bíblia tem vários tipos de revelações, mas nós vamos usar duas revelações. Existe a revelação progressiva e a revelação imediata. Por exemplo, para vocês entenderem. Em Lucas capítulo 8, Jesus vai realizar uma revelação imediata. O que é a revelação imediata? É quando ele falou no texto, no mesmo texto, ele explica o que é aquilo. Por exemplo, Lucas 8 vai falar sobre a semente. O semeador saiu a semear a sua semente. Né? Até o versículo 8, ele fala da semente. No versículo 9, os apóstolos, os discípulos se interrogam, perguntando o que significava aquela parábola. E a partir do versículo 10, Jesus vai explicar qual o significado daquela parábola. Então Jesus nunca deixou ninguém maluco. Jesus sempre falou, ele explicou. Como também nós temos uma revelação progressiva, justamente no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, Jesus vai dizer assim, não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ô Pedro, fecha a janela para mim aqui, meu filho, por favor, que está atrapalhando o cachorro latindo lá fora. Então não pense, ó, no versículo 34 de Mateus 10. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Já lá em João 14, 27, ele vai dizer o contrário. Eis que vos dou a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Nós vamos ver a revelação progressiva. Vamos ver agora, vamos voltar em Mateus 10, a partir do versículo 35. Vai dizer, vai explicar o que ele quis dizer no versículo 34. Eu vim colocar a distinção entre pai e filho, nora e sogra, irmão e irmão, e os seus inimigos serão da sua própria casa. O que ele quis dizer aí? Você lembra quando você se converteu? Você tinha uma vida toda arrebentada para o pecado. Você fazia tudo errado, mas só que um dia você encontrou com Jesus. A sua vida deu uma volta de 360 graus, uma conversão. Então você passou a fazer tudo o contrário do que você fazia antes. Se você roubava, não roubava, não rouba mais. Se você estuprava, não estupra mais. Se você falava palavrão, não fala mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você usava droga, não usa mais. Sua vida mudou.
Só que chega um dia, você está lá e alguém da sua família vai dizer, e agora está dando uma de santão. Fez tanta coisa errada nesse mundo, agora está dando uma de santo. Então isso é uma revelação progressiva. Outra revelação imediata está lá no livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel vai ter uma visão, um sonho, ele vai sonhar com 4 animais. Então ele fica perturbado, ele vai perguntar ao Senhor Deus o que significa aquilo. A partir do versículo 15, Deus vai explicar a Daniel o que significa aqueles 4 animais, né? Deus vai falar que eles são 4 reinos, né? Que é a Babilônia, né? O Império Persa, né? A Grécia, e o quarto animal, que é um animal tenebroso, que ele não conseguiu identificar. Que não vamos falar nisso aqui agora, que isso é escatologia. Vamos ficar no texto aqui que nós estamos aprendendo aqui, tá joia? Então vamos lá. Outra coisa, nós temos que aprender também que a primeira fase, a primeira vinda de São Jesus foi dividida em 2 fases. A segunda vinda dele também vai ser dividida em 2 fases. Vamos ver a primeira vinda dele. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira fase foi o nascimento dele. A visita do anjo a Maria, Jesus nasce, então ali foi a primeira fase da vida do Senhor, da primeira vinda do Senhor Jesus ali. O nascimento do Senhor Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? João capítulo 1, versículo 11 e 12, né? 12 vai dizer, mas todos aqueles que o receberam, deu direito de ser chamados filhos de Deus. Então ali foi a primeira fase da primeira vinda dele, foi ali, o nascimento do Senhor Jesus. Agora, será que Jesus mentiu mesmo? Será que ele deu um tiro no pé, como diz um querido irmão? É o doutor, né? Ele é doutor em arqueologia. Né? É muito pequeno, perto dele, né? Bem muito menos do que ele, então. Mas será que Jesus mentiu mesmo como ele disse? Ele tem que ter prova e prova, tenho certeza que Jesus mentiu, deu um tiro no pé. Então aqui nós vamos ver aqui, vamos ver de novo aqui o versículo 34, em verdade vos digo que não passará. Esse passará aqui, Jesus está usando o tempo verbal presente para aquela época, não para agora, para a nossa época. Jesus não falou para a época passada, nem para a época do futuro. Jesus estava falando aqui para a época do presente. Não passará esta geração. Então vamos ver o tempo verbal aqui, está no presente. Então Jesus mentiu, mas vamos ver aqui uma revelação agora, uma revelação progressiva. Você vai lá na frente, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 50. Vamos lá? Vamos ler Mateus 27. A partir do versículo 50. Olha só. Aqui já é a segunda fase da vida de São Jesus para aquela época. Vamos ver? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e feriram, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ao segundo 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. Então, aqui foi a segunda fase da primeira vinda do Senhor Jesus daquela época. A primeira fase, ele vem nascer como homem, Deus homem. Né? E a segunda fase, ele vem aqui, ó, na ressurreição dele, ressuscita pessoas que haviam morrido em Cristo, em Deus. Então ele traz com ele. Então aqui foi a segunda fase da vida dele. Agora vai acontecer a segunda volta do Senhor Jesus? Sim. Já não é mais para aquela época presente daquela época, mas agora para a época deles, a futura, que é a nossa. Agora é o presente meu e teu.
tempo passado, presente, passado, a época de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, os irmãos do Antigo Testamento passado. Época de Jesus, quando Jesus falou em Mateus 24, 24, época presente deles. E época futura, nossa. Né? Eu sou seu contemporâneo, você é meu contemporâneo. Então, vai ser a segunda vinda dele, vai ser para nós, para mim e para você. Também vai ser dividida em duas fases, como foi no passado. Vamos ver, a primeira fase da vinda de Senhor Jesus está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vamos lá ver o que fala lá, o apóstolo Paulo fala lá conosco. Vamos ver aqui, ó, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 13 ao 18. Presta atenção. Pega a sua Bíblia, acompanha, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Lembra que lá em Mateus 27 está falando que o pessoal estava dormindo, não estava morto, estava dos santos que dormiam, e acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Vamos voltar aqui no 13. Por que dorme? É porque quem morreu em Cristo não morreu, está dormindo. Então, na hora que soar a trombeta de Deus, ele vai ressurgir dos mortos, como Jesus, como aqueles homens lá, os anjos santos, ressurgiu junto com Jesus na ressurreição dele. Ok? Então, a mesma coisa é você colocar um despertador para despertar de manhã cedo, para você levantar para ir trabalhar. Você dormindo, você praticamente está morto. Você desliga desse mundo. Então, na hora que toca o despertador, você levanta, sabe que está na hora de você acordar para ir levantar para ir trabalhar. Assim também vai ser a vida de São Jesus. No soar da trombeta, nós vamos ver aqui partindo na frente. Aí você, quem está morto em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos, não precederemos aos que morreram, mas subiremos a encontrar o Senhor por nos ares. Presta atenção, olha assim. Para que vocês não entristeçais como os demais, que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o texto está dizendo, na volta do Senhor Jesus, tem muitos que estão ainda que vão estar vivos, não vai ter passado pela morte física, mas só que para subir, né, vai ter que morrer no corpo da mortalidade, né, para ganhar um corpo da imortalidade. Então aqui vai ser a primeira vida, a segunda vida do Senhor Jesus, aqui vai ser a primeira fase, ok? Agora a segunda fase da vida do Senhor Jesus, para nós, está lá em Judas, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver? Está lá perto de Apocalipse. Vai lá na frente, lá. Sua Bíblia, vai lá. Judas. Só tem um capítulo, só nós vamos ler o versículo 14. Está escrito assim, ó. Aqui vai ser a segunda fase, tá? Da segunda vida do Senhor Jesus, ok? A primeira fase, 1 Tessalonicenses do 4, capítulo 4, versículo 13 ao 18. E aqui vai ser a segunda fase
da segunda vinda dele. Okay? A primeira vinda dele foi aquela que o pastor falou que ele mentiu. Nós provamos aqui que ele cumpriu o que ele falou, né? Mateus 27. Ele cumpriu, ele voltou sim, ele cumpriu aquilo que ele falou. Então aqui nós vamos ver aqui agora a segunda fase da segunda vinda dele. Vamos ver Judas capítulo 1, versículo 14, que fala assim, ó. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Vamos parar aqui, quando a gente entrou, né? Referência, não, vamos parar aqui, vamos entender. Então veja bem, na primeira fase ele vai vir arrebatar a igreja dele. Vamos encontrar com ele nos ares, e ali ele vai levar nós, vai nos levar até no céu. Para cumprir-se Gênesis 24, lembra? Que Abraão pede Eliezer para colocar a mão debaixo da coxa dele, fazer um juramento que não ia arrumar mulher para Isaac, mulher dos cananeus, dos amorreus, na terra onde eles habitavam. Mas a parentela dele ficaria uma esposa para Isaac. Então, que Eliezer foi, né? Na Mesopotâmia, foi lá, encontrou com Rebeca, fez todo o processo lá, viu? Encontrou Rebeca, trouxe Rebeca, aí Rebeca encontra com Isaac no campo, orando, Isaac pega a Rebeca e leva até Abraão, e ali Abraão celebra o casamento dos dois. Assim vai ser também. Aqui Gênesis 24 é o espelho do arrebatamento da igreja. Ok? Então, por quê? E ali Abraão tipifica Deus, Isaac tipifica Jesus, Rebeca tipifica a igreja e Eliezer tipifica o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos entregar para Jesus nos lares. Ok, meus queridos? Isso aqui já é uma profundidade já mais escatológica, tá? Mas eu estou usando aqui para provar que Jesus não mentiu. Então vamos lá. Então, Jesus vai vir, primeira fase da sua vida, da sua segunda vinda, arrebatar a igreja que somos nós, vai levar, pegar lá no céu. Aí vai entrar Mateus capítulo 22, depois você confere lá, nem vou abrir. As bodas, o casamento, as bodas. Então vai nos levar, lá no céu, Deus vai celebrar o casamento nosso com o Senhor Jesus. Depois que estiver casada com o Senhor Jesus, aí vai ser a segunda fase da vida do Senhor Jesus, aí ele já não vai estar sozinho. Nós já vamos estar com ele. É o que fala aqui em Judas 1,14. Vamos ler de novo também. Vamos ler novamente, Judas 1,14. E desse profetizou também a Enoque, século depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui já é a segunda fase, a segunda fase da segunda vida do Senhor Jesus. Ok? E ao 15. E para que nós vamos vir junto com o Senhor Jesus? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá. Agora nós vamos ver a outra referência aqui em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 13. Vamos lá? Apocalipse 21. Acompanhe, gente. Pega a sua Bíblia, me acompanhe, para não ficar só na minha fala aqui, para você conferir aí. Faça igual o povo de Bereia. Seja excelente em estudar a palavra de Deus. 21, do 1 ao 13. Olha só. Olha o que João vê. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, que com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E também fala aqui. Agora, por que eu falei no início do vídeo? Nós temos que saber nos
colocar no tempo verbal e gramaticamente. Porque se você for ler um texto bíblico, e se você passar a usar vírgula, um ponto final, você vai se perder. Por quê? Eu não sei se você sabe, a Bíblia, na versão Septuaginta, o que é isso, pastor? Foram quando 72 tradutores da língua hebraica foram convidados a dividir a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por quê? Porque se a Bíblia fosse chegar para mim e para você, como era antes, ninguém ia entender. Ninguém entendê-la. Então, a Bíblia era escrita como se fosse uma carta. Então, você não ia saber se era Deus que estava falando, se era o diabo que estava falando, porque tem fala do diabo na Bíblia também. Quer ver? Mateus 4. Se você é filho de Deus, eu tomo essa série de pão. Se você é filho de Deus, é filho daqui abaixo. Então tem fala de Deus, fala do diabo, e lá também tem fala do homem. Tanto é que lá em 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer assim, ó, agora não é Deus que fala, sou eu. Tem outro versículo que fala assim, agora já não sou eu, agora quem está falando é Deus. Então, esses 72 tradutores, ele separou a Bíblia capítulo por capítulo e versículo por versículo. Aí por isso que chegou a Bíblia a nós desse jeito aqui. Ok? Tanto é que o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Segundo alguns estudos, ficou cerca de muito mais de 15 versículos sem estar posto lá, porque a linguagem do livro de Jó era praticamente difícil de entender, e nem os tradutores entendiam aquela linguagem daquela época. Então ficou muito versículo do livro de Jó sem estar colocado ali, tá bom? Então, vamos ver, vamos lá o tempo verbal, eu fiz uma colinha aqui, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, por isso que eu acho que o texto, o doutor, ficou perdido em Mateus 24, 34, ele achou que Jesus estava falando também para nós, mas ele não voltou até hoje, então ele mentiu. Então vamos lá. Lá em Josué 24, 15, vai dizer assim, vamos lá, vamos abrir, vamos lá. Aqui, né? Ele vai dizer que assim, ó, o que José vai falar. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, olha o que ele vai dizer. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eita, espera aí. Esse verbo aqui, serviremos, não está no presente da época, mas está assim no futuro próximo. No caso, seria nós e outros povos antes de nós. Espera aí, se está no futuro, Josué está no presente falando. Josué usou o verbo futuro. Eita, espera aí. Então, será que Josué não era servo de Deus, não servia a Deus? Como então que Deus vai escolher um homem para suceder um dos maiores profetas, que foi Moisés, um homem que ainda não servia a Deus? Vocês estão entendendo a locação verbal da Bíblia? Isso nós temos que saber nos locomover, nos saber nos posicionar no tempo verbal e gramatical na palavra de Deus. Ok? Então, sempre que olha só, como Josué está aqui, o verbo aqui está no futuro, eu coloquei aqui uma conjugação verbal, o verbo servir, que ele usou aqui o verbo servir. E aí, no caso, serviremos, ou seja, futuro. Olha o verbo servir no futuro, como que fica.
eu servirei, tu servirás, nós serviremos. Ele estava usando esse verbo nós, está falando ele e a casa dele, nós serviremos ao Senhor, futuro. Vós servireis e eles servirão. Então aqui o verbo servirão aqui, para nós, encaixaria bem. Mas na época para Josué e a família dele não encaixava bem. Por quê? Porque então quer dizer aqui, se vou colocar direitinho aqui, então Josué na família dele não servia o Senhor. Eu e minha casa serviremos. Então, eu acredito que é por isso que o querido e amado irmão pastor, né, que é doutor, respeito ele muito, que ele estudou para isso, estudou para entender, né, estudou muita arqueologia, né, então que ele é doutor, teologicamente falando, mas respeito ele. Não estou aqui respeitando a fala dele, mas eu estou aqui falando, trazendo aqui uma revelação apologética, né, defendendo a minha fé. Não defendendo Jesus, porque Jesus não precisa de defensor. Muito pelo contrário, ele é que é o nosso defensor. Ele é que é o nosso advogado, mas estou defendendo que a minha fé. Então, meus queridos, veja bem, então, não tem como Deus mentir. Ele falou que Jesus mentiu e deu um tiro no pé. Eu vou ler dois textos bíblicos aqui. Vamos ler Tito, capítulo 1, versículo 1, para a gente encerrar o vídeo. Tito, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó. Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, olha só, olha de novo. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Agora nós vamos lá para Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus não mente jamais. E tem outra parte da Bíblia que fala que é impossível Deus mentir. Deus é da verdade. Ok? Então aí nós vimos aí, Jesus não mentiu, não deu tiro no pé. Ele falou e cumpriu. Ele falou em Mateus 24, 4 e cumpriu em Mateus 27, 50 ao 53. Nós vimos aí, né, a revelação escatológica. E tanto a primeira vinda de Senhor Jesus foi dividida em duas fases, assim como a segunda vinda dele também vai ser dividida em duas fases, que você viu aí, eu explicando, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde. Muito obrigado por você fazer parte do canal. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo, dá o seu like, fala e dá a sua sugestão. Se inscreva, comenta, se inscreva no canal, porque o canal para o seu canal fortalecer mais, para que a plataforma venha entender que o canal está sendo de grande valia para você, para a população. Se inscreva, porque a palavra de Deus é bendita, é eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes.